Graça e paz do Senhor Jesus, nós estamos agora já na nossa aula de escatologia. Nós vamos ter essas duas últimas aulas e espero que seja de bênção para todos vocês, e eu me incluo também, e que o nome do Senhor seja glorificado. Então vamos lá, a nossa aula. A escatologia, ela é a doutrina das últimas coisas. É o estudo sobre as últimas coisas. Scatos é uma palavra que significa último. Então, é a doutrina do que está por vir, a doutrina das últimas coisas. A escatologia, vamos entender um pouquinho o que significa isto? Ela é o ramo da teologia que estuda os eventos finais da história humana e do plano divino, conforme revelado nas Escrituras. A palavra vem do grego scatus, último, e logia, estudo, ou seja, o estudo das últimas coisas. O que a escatologia estuda? A segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, o juízo final, o milênio, o estado eterno, céu e inferno, o estado intermediário dos mortos. Então, é isto que nós vamos nos ater a estudar nessas duas lições. Vamos ver os fundamentos bíblicos da escatologia. Apocalipse, o livro central da escatologia, com visões sobre o fim dos tempos, embora a palavra Apocalipse signifique revelação. Daniel, Isaías, Ezequiel e Zacarias são livros que contêm profecias sobre o dia do Senhor e o juízo divino. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, descreve o arrebatamento e a ressurreição dos mortos em Cristo. Em Mateus 24, Jesus vai falar sobre os sinais do fim e a sua volta. Aqui nós temos as correntes de interpretação. Temos diversas correntes de interpretação. Temos os que são pré-tribulacionistas, dispensacionalistas e pré-milenistas. É o primeiro que nós estamos vendo aqui. Nós não nos vamos ater muito a isto, pois isto faria com que o nosso estudo se dilatasse muito. E, infelizmente, não há condições. Mas uma boa leitura, um bom estudo a respeito vai ajudar bastante sobre isto. Mas aqui nós temos a primeira corrente, a pré-tribulacionista. Aqui nós vemos o arrebatamento da igreja, a tribulação, a grande tribulação, na verdade, a volta de Cristo, o milênio e o juízo final. Temos também os pós-tribulacionistas. Eles têm aqui a grande tribulação, a volta de Cristo, o milênio e o juízo final. Temos os pós-milenistas. Eles simplesmente falam que há milênio e volta de Cristo. Os amilenistas, que simplesmente negam o milênio, eles têm um milênio simbólico e a volta de Cristo e o juízo final. Os radicais pós-tribulacionistas e pré-milenista. Então, eles começam lá no ano 70 da nossa era, quando o templo em Jerusalém foi destruído pelos romanos. Aí vem a grande tribulação, aí vem o período da conversão das nações, o milênio simbólico, que é o reinado de Cristo na terra, e o juízo final. Eu estou falando apenas em síntese devido ao nosso tempo, mas eu recomendo um estudo mais aprofundado a respeito. Tópicos sobre a escatologia. A maioria dos cristãos tem conhecimento escatológico, baseado
nas visões populares e muitos acham que são fatos inegáveis, sem nem ao menos saber que se tratam apenas de interpretações, que podem variar de acordo com a forma de entender cada tema. Nós, infelizmente, vemos que há muitas especulações. Precisamos estar atentos e ver à luz das Escrituras. A escatologia exige um estudo extenso e realmente divide opiniões, sendo de difícil compreensão. Então, tendo em mente que a intenção não é de esmiuçar e nem mesmo realizar todo esse estudo, com o intuito apenas de informar conceitos básicos, segue uma tabela que apresenta algumas das semelhanças e diferenças em alguns tópicos centrais entre as 4 visões escatológicas mais reconhecidas. Na tabela anterior, eu mostrei 5. Vamos ver aqui rapidamente, estamos como que na introdução do nosso estudo. Então, aqui, nós temos o que é o pós-milenismo, o amilenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Então, é aqui uma tabela. Isto também requer muito tempo de estudo e nós não teríamos tempo hábil para falar de tudo isto. Eu poderia talvez falar só da linha que eu sigo, mas eu vou respeitar as opiniões e eu deixo a critério dos irmãos um estudo mais aprofundado. Nós vemos todas as respostas para isto na Bíblia, mas aqui está os pontos de vista de cada tipo de escatologia. Qual é o cronograma do fim dos tempos? É importante nós sabermos este cronograma. Apocalipse é revelação, o nome é revelação. Últimos tempos, escatologia, estudo dos últimos tempos. Então, tempo me fala de cronograma. Então, vamos ver aqui qual é o cronograma do fim dos tempos. Observe o arrebatamento da igreja. Cristo vem nas nuvens para arrebatar todos que nele confiam. Ao mesmo tempo, os mortos em Cristo serão ressuscitados e levados para o céu também. De nossa perspectiva hoje, este é o próximo evento na linha do tempo escatológica. O arrebatamento é iminente. Nenhuma outra profecia bíblica precisa ser cumprida antes que o arrebatamento aconteça. Antigamente, cantava-se nas igrejas batistas um hino que era de número 112, que dizia: os sinais da sua vinda já se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Então, o grande evento será o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, nós veremos aqui o seguinte: a ascensão do anticristo. Segundo as escrituras, depois que a igreja for tirada, e aí estão as citações bíblicas, um homem com poderes satânicos ganhará o controle mundial com promessas de paz. Ele será auxiliado por um outro homem chamado de falso profeta, o qual lidera um sistema religioso que requer a adoração do anticristo. Tudo isso está na Bíblia. Seguindo, temos a tribulação. É um período de 7 anos em que o julgamento de Deus é derramado sobre a humanidade pecadora. A ascensão do anticristo ao poder está associada a este período de tempo. Durante a tribulação na terra, a igreja estará no céu. Pensa-se que neste momento, o tribunal de Cristo e a ceia das bodas do Cordeiro ocorrerão no céu. Então, vimos o arrebatamento, a ascensão do anticristo e a consequente tribulação, que alguns chamam de grande tribulação. Vamos ver também agora
Número 4, a batalha de Gog e Magog. Na primeira parte da tribulação, um grande exército do norte, em aliança com vários outros países do Oriente Médio e da África, ataca Israel e é derrotado pela intervenção sobrenatural de Deus. Ezequiel 38 e 39. Alguns comentaristas colocam esta batalha um pouco antes do início da tribulação. Então, isso vai variar de comentaristas. Vemos agora a abominação da desolação. No meio da tribulação de 7 anos, o anticristo quebra sua aliança com Israel e mostra sua verdadeira face. Os judeus estão dispersos e muitos deles se voltam para o Senhor, percebendo que Jesus é seu Salvador. Uma grande perseguição irrompe contra todos os que creem em Cristo. E aí estão as citações bíblicas. Só para nós termos uma ideia, este último conflito em Israel, ou melhor, no Oriente Médio, que envolveu Israel e Irã, muitos judeus se voltaram para o Senhor. Eu, pessoalmente, eu tenho conhecimento disto. Eu tenho professores judeus que hoje falam de Jesus melhor do que muitos cristãos. Falam com precisão, falam com convicção. Então, dá a entender que são pessoas que estão se voltando para Jesus. No caso aí, quando a abominação da desolação acontecer, segundo Daniel, capítulo 12, muitos judeus que estão dispersos se voltarão para Jesus. Mas virá uma grande perseguição contra todos aqueles que creem em Cristo. A batalha do Armagedon. Estamos seguindo uma sequência cronológica, não se esqueçam. No final da tribulação, Jesus retorna do céu, ele salva Jerusalém da aniquilação e derrota os exércitos das nações que lutam sob a bandeira do anticristo. O anticristo e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo. Então, é um resumo do que vai acontecer. Nós temos ainda o julgamento das nações. Cristo julgará os sobreviventes da tribulação, separando o justo dos iníquos como ovelhas e cabritos. Pensa-se que nesta época os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados. Os justos entrarão no reino milenar, os ímpios serão lançados no inferno. Virá também a amarração de Satanás, é quando Satanás será amarrado e mantido em um abismo sem fundo durante os 1000 anos, os próximos 1000 anos, a contar do início deste reinado. Está em Apocalipse, do capítulo 20, de 1 a 3. E ainda, na sequência, vem o reino milenar, ou seja, é Jesus que governará o mundo. Imagina, o próprio Senhor Jesus, e Jerusalém será a capital. Este período será de 1000 anos, serão 1000 anos de paz e prosperidade na terra. Os sacrifícios memoriais serão oferecidos em um templo reconstruído em Jerusalém, segundo a profecia de Ezequiel, que vai do capítulo 40 ao capítulo 48. Mas depois vem a última batalha. No final dos 1000 anos, Satanás será libertado de sua prisão por um curto período. E, incrivelmente, ele enganará as nações mais uma vez e haverá uma rebelião contra o Senhor. Incrível isto. É realmente incrível. Custa a gente acreditar que após um reinado de 1000 anos de paz, de prosperidade, Satanás sai desta prisão e ainda conseguirá juntar pessoas para uma rebelião contra o Senhor. Esta rebelião contra o Senhor, ela vai ser rapidamente derrotada. Satanás será lançado no lago de fogo para nunca mais reaparecer. Temos ainda, na sequência, o julgamento do grande trono branco.
Observem, queridos, que tudo isto é um resumo. Há muitas nuances, há muitos detalhes também que nós poderíamos ver num estudo mais aprofundado. Todos os que estão no inferno serão trazidos à luz, e todos os iníquos de todas as eras da história serão ressuscitados para comparecer diante de Deus em um julgamento final. Os veredictos são lidos, e toda a humanidade pecadora é lançada no lago de fogo. Temos agora a nova criação. Deus completamente refaz os céus e a terra, e é nessa hora que Deus enxuga todas as lágrimas, e não haverá mais dor, morte ou tristeza. A nova Jerusalém desce do céu, e os filhos de Deus desfrutarão a eternidade com ele. Então, assim, aí a partir da próxima aula, nós vamos ver esse tema. Eu já deixo aí para vocês terem uma ideia do que nós vamos ver na segunda parte desse estudo, é o que a Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos. Mas agora já deixo de compartilhar e já vamos às nossas considerações finais. Então, isto é apenas um resumo. Eu digo para vocês, repito, da importância de vocês terem um estudo mais aprofundado. É muito importante o conhecimento da escatologia, porque há, infelizmente, muitas especulações. E nós não vivemos de especulações. O próprio apóstolo Paulo disse que ninguém nos engane por palavra, por epístola, por fábulas. Pelo contrário, que nós sejamos conscientes e tenhamos discernimento a respeito da segunda vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja e de tudo que está escrito na sua palavra. Que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos, graça e paz, e até a nossa próxima lição.